falei para vocês agora, de alunos, nós tivemos assim, momentos interessantes dentro do nosso dia a dia, de mães que ligam assim: olha, a minha filha, o meu filho, eles têm uma limitação em alguma coisa assim, assado. Vocês aceitam? É claro que nós, em função de ser gastronomia, mexer com fogo, faca, coisa quente, também temos alguma limitação do tipo de dificuldade, né? Tipo cadeirante, essas coisas fica complicado, mas enfim. E essas limitações, um pouco, minha filha tem 20 anos, uma idade de 10. Tudo bem, pode vir, mas vocês aceitam? Por que não? E eles vão virar o mascote da sala. E é isso que acontecia. E nós exercitávamos os demais alunos a praticarem, a entenderem e praticarem a inclusão também no seu dia a dia. E muitas pessoas, no momento, se sentiam um pouco desconfortáveis, porque falam: puxa, eu paguei o curso, eu estou aqui e tenho agora que conviver. Mas no passar das horas e dos dias, eles iam agradecer. Que oportunidade que eu tive, que eu nunca imaginei na minha vida. Não foi só de vir aprender a fazer receita, aprender a respeitar as pessoas, seus limites, suas diferenças. Né? Então isso foi extremamente, é muito importante para a gente esse tipo de coisa. E as mães às vezes ficam assim: mas vocês aceitam? Por que não? Porque eu liguei para lugar B, lugar C, ninguém aceita. Falei: mas aqui se aceita. Tá? Um outro aspecto na questão de inclusão de famílias. Nós investimos nas famílias que querem, ou que pretenderiam, né? Mas a gente até propõe isso para eles. O meu adolescente, minha filha tem 11 anos e quer fazer gastronomia, que ela adora. Falei: tá bom, tá ótimo. E depois em casa? Tá. Falei: olha, faz o seguinte, nós investimos realmente isso. Olha, o curso custa X. Se o adulto que vier trazer para a escola adolescente, depois tem que vir trazer, depois vir buscar de novo. Faz o seguinte, nós vamos dar 30% de desconto para o adulto, para que eles também facilitam o pagamento que for necessário, para ele fazer junto com o adolescente, porque depois eles vão reproduzir falando a mesma linguagem, né? Porque daí ele aprendeu na escola a autonomia, né? Ele aprendeu o autocuidado, né? E também a consciência de se alimentar bem, por uma saúde boa o resto da vida. E quando está em casa, ele deixa o celular, ele deixa da tela de televisão, vai lá na cozinha, mas o adulto está conversando com ele a mesma linguagem, e é um momento em que a família fica junto e conversando, né? Então, essa inclusão é fundamental, principalmente no dia de hoje, né? Importante isso. E na sala de aula, como a doutora também fez gerontologia, mestre em gerontologia, nas aulas, principalmente nas aulas dela, porque ela tem que ter também a facilidade de você, durante a aula, administrar isso, né? Tem um adolescente com um adulto. Então tem um adolescente lá de 10, 11 anos e um vovô de 70, 80 anos, um do lado do outro aqui, ver quem gira a frigideira melhor, assim, para dar o tombo do ovo dentro da frigideira, né? Sem derrubar. E um olhando para o outro e sorrindo. Então, quer dizer, são coisas, isso é essa inclusão entre gerações. Então a gente pratica essa inclusão muitas vezes em N situações, né? E voltando aí um pouquinho, meus filhos, tem uma passagem importante, depois de passagem também. O trabalho que eles tinham quando criança. Nós produzíamos ovos de Páscoa. Naquele ano, nós produzimos bastante, né? E chegou aí quase o fim de semana de Páscoa, tinha sala cheia. Por obra divina, né? Acabou no mercado os ovos mais tradicionais de grandes empresas, faltou ovo no mercado. E
nós tínhamos muito contato com o Pão de Açúcar lá do Guarujá, que nós tínhamos apartamento lá. E o rapaz falou assim, quanto você tem em estoque? Eu falei, tenho tanto. Eu falei, traz tudo para mim. Eu falei, pô, ótimo. Então eu falei, pô, né? Então eu fazia de São Bernardo para o Guarujá, subia e descia, né? Descarregava, subia e carregava de novo. Eu tinha uma Kombi, não é? Mas nem lembrei de poder pegar um caminhão maior e fazer uma viagem só. Eu falei, mas vai de Kombi, né? Há 30 anos atrás. Isso há muito tempo. Aí o mercado abriu um espaço, aquelas tablados, né? Que eles colocam as coisas em cima, fez um quadrado, um chiqueirinho, encheu de caixas do lado. E eu peguei meus 2 meninos às 6 horas da manhã, quando abri o mercado. Eu acho que eles tinham 7, 9 anos, né? Mais ou menos isso, 6 e 8, uma coisa assim. Eles tomaram café cedo, madrugaram, tomaram café cedo. Eu falei, agora vocês vão fazer degustação. Né? E eles pegaram aquelas caixinhas com aqueles pinguinhos de chocolate, ficaram lá no meio do chiqueirinho lá, encantando as pessoas. E eu não sobe e desce de como esqueci deles que estavam lá fazendo isso. Gente, quando eu acabei de levar a produção para baixo, eu entrei lá com eles lá, das 6 da manhã, já eram umas 2h30, 3 horas da tarde, por volta disso. Que eles me olharam assim, aquele mundo de gente encantado com eles, né? Eles me viram e falaram, pai, eu não aguento mais fazer corpo a corpo. Daí cortou o coração, né? Eu falei, vamos lá, almoçar, vamos para a praia, né? Mas, gente... Então... Feito pela minha família, feito pela minha mãe. Muito bem. Então, eu queria passar agora a bola para a doutora Ana. É rapidinho. Né? E para ela fazer essa parte. Muito obrigado, gente. As práticas, as vivências fazem toda a diferença. Foi colocado várias vezes. Você nos encantou. Bom, os doutorados, né? A nossa história de vida. E ter passado pela pedagogia, eu não entendia. Eu não entendia porque eu tinha feito na PUC, era depois da pedagogia, aí eu fiz orientação, eu fiz administração, que tinha direito a gente fez. E aí não saía mais daquilo, eu não entendia o porquê que eu estava ali. E hoje eu entendo, eu queria ser médica, imagina. Por questões financeiras mesmo, de família, é um caso à parte. Mas eu agradeço a Deus a cada minuto, a cada alimento e sabor que a gente prepara e o que transforma na vida do outro, ter feito e ter abraçado uma gerontologia, e depois criei também uma matriz curricular junto, uma das primeiras escolas de FAT, Faculdade Aberta da Terceira Idade, que chegou aí no Brasil. Enfim, uma caminhada de incessantemente, enlouquecidamente de neuras por conta de realizar e de praticar e de o outro servir. Porque educação é servir, né, gente? Mas como? Como você está? Como que você é doutor em educação? Como? Isso não existe. Com a tua gastronomia, mas aonde? Como? Ninguém entende. E na PUC? A PUC não tem gastronomia. Hoje até tem, né? Bom, então isto é um pouquinho da nossa informação. E daí virei escritora. Olha, gente. Gente, cada livro tem, sei lá, quase 400 páginas. Que doida, né? Tem um com QR Code, inclusive. Olha! Sim. Tem mais um pouquinho. Mas aí o QR Code com história de vida, história de neto também, um pouquinho aqui do nosso que passamos. E nessa forma intergeracional, o que nós temos, esse é fruto do doutorado, são as nossas trabalho interdisciplinar com médicos, trabalho interdisciplinar com psicólogos, trabalho com nutrição, de parceria, porque é um todo misturado, não é? Olha, todas falaram isso aqui todas colocaram. E esse trabalho não é um pássaro só, nós não somos únicos, e essa coisa de abraçar. Agora,
o valor da alimentação, infelizmente, ainda no dia de hoje, as pessoas não dão valor. Até porque não dá pressa. Olha, mãe, foi tão corrido, tão neura. Eu tenho uma filha, inclusive, que gosta muito de se alimentar, e aquela loucura ela é vegana, então dá um pouco mais de trabalho. Gente, não tive tempo, olha, pedi lá um pouco de uma coisa e ali mesmo na reunião a gente acabou, sabe, aquela loucura que se vive hoje. Qual o sentido, né? Qual o sentido que virou a nossa alimentação? E por isso, aonde eu vou, e eu acabei daí quase voltando aí do orgulho que eu tenho e falo muito do Mato Grosso, da nossa Ana Lúcia aí, com a sua arte, e que nos mostrou, eu fiquei encantada com o trabalho dela e sou apaixonada pelo trabalho dela. E também levei uma mesa. Epa! Aonde eu estiver tem uma mesa. Então é o respeito à mesa. Mesmo que chame um delivery. Gente, eu digo para vocês, ter uma travessa, mudar isso, servir a mesa, põe um paninho de prato, você está se respeitando, você está se valorizando, agradecendo aquele alimento. Faz toda a diferença, gente, para a saúde. Eu tenho o testemunho disso de muitas outras pessoas. Só para mostrar, a gente tem um curso de formação e também no exterior, e aí como se eu tomar... Tenho 3 netos australianos, por isso que vocês viram a Austrália, né? Estados Unidos, Austrália. E aí a gente vai só rapidamente mostrar cada slide e como que eu digo, o que representa esse alimento. Como eu coloquei, eu achava até que estava na tela, perdão, eu não olhei. É a emoção, né? Mas é isso aí, gente. O alimento é memória. Atenção. O meu símbolo é um tomate. Ó, qual é a minha missão, né? Eu uso o alimento como instrumento meu de missão. Cadê a minha amiga que falou do avião aí, que falou como olhar para o avião? Cadê? Foi você, né? Pois é, eu tenho um filho piloto. E aí, o instrumento para ele é fundamental. E o meu instrumento é o quê? O alimento. Né? E é isso aí, gente. O alimento é memória, é nutrição, é movimento. Olha, e você que não come uma verdurinha lá, uma beterraba, você vai ver teu intestino como trava. Não é verdade? É o todo, é o movimento dentro de você. E que as pessoas não estão mais enxergando isso, gente. Eu faço um MBA hoje de longevidade e saudabilidade, enfim. Não pode sair do banco da escola, né? Mas, gente, o bem-estar. O que acontece? As pessoas perderam esse sentido do alimento, né? Do quanto é e o que representa na vida delas. E aí, gente, é tudo isso, é esse movimento. Aqui é um grupo de escritoras, a AGEB, Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil. Convido a cada um de vocês, no estado que tiverem, nós temos, eu e Margarete, pertencemos a São Paulo, e convido todas as outras para estarem conosco na AGEB. Hoje a gente tem, na maioria dos estados, Tocantins, agora nós estivemos lá em Belém do Pará, por mais de uma semana junto ao SESC, e fazemos parte também da Rede Sem Fronteiras. Grafa aí para a Andréa ver que eu estou falando da Rede Sem Fronteiras. E aí, gente, a Rede Sem Fronteiras, ela tem uma sede em Portugal. É importante isso. Eu levo a minha bandeira. Eu acredito no trabalho de juntos somos mais fortes, que esse é o lema da Rede Sem Fronteiras. E ela leva mesmo para todo mundo, não só a Europa, como o Japão, viu? Como a Ásia, muitos países, e divulga mesmo a língua portuguesa, a cultura nossa da língua portuguesa e valoriza. Então, por isso, aqui é um grupo de escritoras, elas fizeram nesse dia um nhoque, fizeram um grande banquete, né, com entrada, prato principal, é uma aventura, é assim, algo muito inesquecível. E pode-se passar, e nesse momento, aí era uma das salas, aqui é outra da sala, aqui foi um dia que eu fiz com uma outra organização, e aqui nós fizemos um chá. No andar de cima, eu fiz toda a parte de etiqueta à mesa, né, a valorização desse momento à mesa, pode passar, e aí depois nós descemos. Aqui é o trabalho que a gente faz com pediatras,
e nutricionistas adequadas, lógico, né? Olha que encanto, gente. As papinhas, as primeiras papinhas, só quem tem um neto, principalmente, né? Aí que a gente entende melhor, pode avaliar e colocar o quanto é importante. Mas escuta, aí ela começa a falar, para o meu bebê, aonde que eu encontro orgânico? Para ela não importa, agora para o filho, ela quer o orgânico, ela quer entender, ela quer saber. E eu tenho fé e acredito num mundo melhor, gente. Com o quê? Com os orgânicos. Por isso, eu sou eu sou jurástica, viu? Não me pergunte a idade, porque eu sou jurástica. Olha, então o que acontece, gente? Eu apoio o Slow Food Brasil, que eu convido vocês para entrarem no site. Quem é? Ele está em mais de, sei lá, hoje 200 países, e o Slow Food é uma bandeira que nós do Brasil temos orgulho de dizer da nossa biodiversidade como patrimônio, gente. Vocês estão vendo agora a valorização de uma COP, mas eu acredito nisso, já tem mais de 30 anos que a gente trouxe o Slow Food para cá, para o Brasil, né? E a gente tem, inclusive, em São Bernardo, uma sede disso. Muito bem, o próximo. Aqui, acredito também, eu sou uma meia doida, que eu gosto de fazer umas xepas, e a xepa tem todo um sentido, principalmente que eu tenho também nutrição. Gente, é uma responsabilidade você fazer um sopão na feira. E com receita, eu dou receita para a pessoa, porque fica deliciosa. Porém, 15 dias antes eu falo com o feirante, eu não quero o que o senhor vende, eu quero o que sobra, o que não será vendido. Né? Porque às vezes murcha aquela coisa. Aí eu vou numa igreja, não importa a religião, numa igreja, num templo, no que tiver próximo lá, me arruma um local, arruma uns doidos igual eu, alunos, voluntário, e vamos lá, lavamos, higienizamos 6 horas da manhã, e quando é meio-dia, aquele aroma das belas sopas, e fazemos uma sopa, assim, maravilhosa. Eu acredito na causa, eu acredito na minha missão de servir e de ensinar o outro. Então, isso que é especial. Aqui vocês conhecem a Alex Atala, que é um dos nossos maiores chefes, né? Que temos aí hoje eu preciso colocar outras fotos. Os nossos alunos no restaurante, a oportunidade, imagine essas crianças, a diferença que fez na vida delas, né? E, pode passar? Ali o grande banquete. Aqui é o nosso trabalho intergeracional, em que o senhor Tomazoni colocou. São algumas alunas nossas da terceira idade, que vieram e nos colocaram, e as nossas crianças ali. Elas estão fazendo esfirra aqui nossos contatos. Agora, uma das coisas que eu acredito muito e que eu aprendi é que as pessoas vão esquecer tudo que você disse, menos o corpo a corpo do seu Tomazoni. Aprendi que as pessoas vão esquecer tudo isso que você ensinou, mas não vão esquecer jamais o que você a fez sentir. E, principalmente, praticar. Então, quando eu faço mão na massa lá para aquelas escritoras e para aquela empresa, por exemplo, eu moro em São Bernardo do Campo hoje. A minha escola tem mais de 40 anos em São Bernardo do Campo. E em São Bernardo do Campo nós temos muita indústria, né? E ali, então, tem um polo industrial. Inclusive, eu convido aqui Piracicaba para entrar em contato conosco do turismo. Eu também sou voluntária no turismo, sou conselheira. E o que acontece? Para vocês levarem as crianças, que é próximo, aqui não é tão longe, viu, Marilice? Para estudar e fazer a visita, para conhecer uma Volkswagen, uma Scania, fazer um tour pelo industrial. Pois não. Tá certo. Esqueci a primeira degustação. A primeira degustação é o fruto que eu encampo há muitos anos, que eu acreditei, que eu levei para a Itália. Esqueci de pôr o meu quadro aqui da Itália. Que eu levei para o mundo a minha bandeira do Brasil. O meu fruto cambuci. Olha, no congresso, a gente tem, a cada 2 anos tem um congresso italiano. Está chegando a chefe. Olha, está chegando a chefe que faz caipirinha, que tem cachaça com o cambuci.
Gente, é impressionante, nunca mais eles vão esquecer do Brasil, porque tem um fruto da Mata Atlântica. E aí esse fruto foi para uma grande arca do gosto, ele é azedinho. Mas presta atenção que no fundo ele fica docinho. Eu já bati um papo com esse meu querido aqui, que me ajudou a descarregar o seu nome? O Joel. Atenção. O nosso Joel estava me falando das frutas típicas daqui da região, e que ele não conhece o cambuci. Ele é azedo. Peraí, presta atenção, põe aqui. O que é uma degustação? Eu estou fazendo sensorial. Ó, atenção. Ah, ele é azedo. Peraí, eu vou comer junto com vocês. Me dá um aqui. Eu gosto de comer porque fala assim, nossa senhora, mas é muito ruim. Meu Deus. Ó. Eu esqueci, era para começar assim. É a emoção de novo. Posso fazer? Calma. Já trovou? O que lembrou? Qual fruto? Kiwi? Nossa. Ah, mas tem um muito mais parecido. Prova de novo. Não, muito obrigada. Ele não gostou do cambuci. Ó, goiaba. Jabuticaba. Não é? Goiaba. Jabuticaba. Agora, olha a Emília aqui, essa nossa Emília. Olha aqui, gente. Agora eu trago um chocolate. Chocolate, não é fracionado, com manteiga de cacau. Um chocolate meio amargo com uma geleia de cambuci. Olha só que diferente. Por isso que a nossa menina, como é que você chama, querida? Como é que ela chama? Natália. A Natália descobriu a fonte do chocolate. Ela enlouqueceu. Ela veio para cima. O cachorrinho, como é que é? Quem gosta de chocolate? Tem um bichinho, a abelha, a abelhinha fica desesperada. Ela bancou a abelhinha lá conosco. Então, a nossa mesa contextualizada. E aí, gente, eu digo para vocês, atenção. Pessoal, e para finalizar, vocês vão lembrar sempre desse cambuci. O cambuci só tem na Mata Atlântica. E esses nossos sentidos, veja como agora o chocolate, ele conversa diferente, esse chocolate meio amargo, com essa geleia de cambuci. Então, quando ela me falou, eu falei, Marilice, eu quero só um cantinho de uma mesa para contextualizar e dar a importância desse alimento para você, né, na sua vida, repensar aí as suas escolhas, né? Cuidado com muita embalagem, cuidado aí com o que você está escolhendo para a sua vida e para o seu intestino, para a sua visão, para a sua... Olha, eu fiz uma aula essa semana para queda de cabelo, né? Gente, quem não se alimenta, você pode fazer o tratamento que quiser. É alimentação. É alimentação, é alimentação. Bom, então eu falo, atenção, atenção, senhor Tomazoni. Ó, vamos encerrar juntos? Então, espanhola com italiano. Eu estou sentindo o gosto do cambuci aqui. Eu estou sentindo aqui algo que eu espero que vocês tenham imaginado uma escola com mais de 40 anos nessa missão de educar com alimentos. O nome foi justo? O que vocês acharam? Olha, qual o sentido de vida para cada um de nós? Então, quando eu vejo as nossas doutoras colocarem aqui, e desta forma, muito obrigada a cada uma de vocês. Marilice, muito obrigada por fazer parte da nossa caminhada, me desafiar. Você não pode imaginar o que eu larguei naquela escola, só por Jesus. Mas, e que dei aula, juro para vocês, era 11h30 da noite, eu estava na minha cozinha, ontem foi Centro-Oeste.
toda contextualizada, com os peixes, com peixe assado, farofa, banana da terra. Meu empadão, nunca fiz um empadão tão bom na vida. Só que aí eu fiquei de hora em hora acompanhando o celular para não perder a hora. Então é aquela emoção, né, que a gente faz. Mas estou aqui com muito carinho, eu agradeço, Barilice, o convite, a oportunidade de estar junto com esse grupo, né, e com vocês aqui. Bom, para finalizar, é o que eu falo sempre para Ana Maria. Só um italiano para aguentar uma espanhola. Eu duro que ela repete, só uma espanhola para aguentar um italiano. Aí vocês vão quase, já fizemos bodas de ouro e continuam aqui um falando isso para o outro. Obrigado, gente.